Bom, e agora uma denúncia. É mais uma história de um líder espiritual acusado de abusar sexualmente de mulheres, dessa vez na Bahia. E para manter a rotina de exploração, para manter as vítimas presas a essa rotina, ele usava uma manipulação psicológica conhecida como lavagem cerebral. Ele sempre se coloca nesse lugar de que, como ele é iluminado, como ele é a reencarnação de Moisés e de Jesus Cristo, ele passava que o mundo era perverso e que o único lugar protegido era a organização. Essas mulheres tomaram coragem. Ele dizia que eu era uma mulher que tinha que apanhar do marido. E jogaram luz num passado de lavagem cerebral e violência sexual. Ele disse que ele era homem e ele precisava, chegar ao orgasmo mesmo. Ele é o engenheiro Jair Tércio Cunha Costa, 63 anos de idade, ex-grão-mestre de uma loja maçônica na Bahia. Jair Tércio desenvolveu uma doutrina pedagógica que é estudada em retiros espirituais promovidos por ele toda semana. Ele se aproveitou de um momento de extrema fragilidade, de vulnerabilidade, que foi eu grávida aos 16 anos, onde eu precisava de apoio. A Tatiana namorava um jovem que frequentava esses encontros. Quando ficou grávida, buscou amparo emocional na doutrina. A partir daí, eu perdi minha vida. Mas conseguiu romper o ciclo de abusos e foi a primeira mulher a denunciar a opressão que diz ter sofrido de Jair Tércio de 2002 até 2014. Eu não pude escolher a minha profissão. Ele determinou que eu tinha que fazer pedagogia. Eu fui obrigada a trabalhar na escola que ele fundou. Me afastei de minha mãe por ordem dele. Tive que mudar o número do meu celular, apagar meu e-mail e criar um outro e-mail para que ninguém da minha vida tivesse contato comigo. Toda uma pressão psicológica para que você continuasse nessa seita, é isso? Sempre, todo o tempo, um terrorismo psicológico, uma ameaça de retaliação espiritual, porque ele nunca diz que ele vai fazer, ele diz que a espiritualidade vai fazer. A espiritualidade vai te cobrar, porque você teve a oportunidade de viver perto de um iluminado e não aceitou. E uma vez ele me chamou na casa dele para ajudar ele a preparar uma palestra que ele iria dar. Segundo ela, foi o começo de uma rotina de estupros. Ele disse que precisava equilibrar minha energia. Na semana seguinte, ele passou a mão em mim, dizendo que estava equilibrando meus chakras. E na seguinte, ele penetrou, dizendo que eu precisava colocar a energia dele dentro de mim. Essa outra mulher prefere não mostrar o rosto. Ela conta que Jair Tércio tentou estuprá-la. Eu disse ele não é um Deus, não é um santo, é um homem, e para mim não é um homem bom porque ele sabia do amor que eu tinha por ele, o amor de pai. Muitas vezes eu não ouvi meu pai, eu ouvia ele. Tatiana conta que foram 5 anos de abusos. E com isso eu me afastei mais ainda de todo mundo. Eu me afastei, inclusive, das pessoas da própria seita, porque também ele faz isso. Ele diz que ninguém é confiável. Ele fala que a gente só pode confiar nele. Jair Tércio criava intrigas. Vi confidenciou a Lute que não o satisfazias na cama, escreveu uma vez para Tatiana. Vi é o pai da filha dela. Eu entrei em depressão e eu engordei 20 quilos. Mas quando descobriu que não era a única a sofrer, Tatiana encontrou força e se desligou da organização. Você sentiu medo? Muito. Ela diz que sofreu ameaças anônimas, se mudou de cidade, até que encontrou uma rede de apoio à mulher criada agora na pandemia, as Justiceiras. Sempre quando uma mulher fala algum caso de abuso sexual que é cometido em série pelo mesmo agressor, pelo mesmo abusador, contra um grupo de mulheres que de alguma forma ele tem alguma superioridade, alguma hierarquia sobre elas, outras mulheres falam. A promotora ouviu a história da Tatiana e de outras 13 mulheres que frequentavam a seita de Jair Tércio. A maior dificuldade nesses crimes sexuais é a prova. Mas se nós conseguirmos reunir vários elementos, há a prova de que esses fatos ocorreram. Um dos depoimentos é o desta mulher.
ele me tocou. E aquilo ali foi me deixando estática, e aí ele foi fazendo, ele foi, enfim, mexendo em mim. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público da Bahia. A palavra de uma fortalecendo a da outra. A gente tem a possibilidade de ter acontecido estupro, a gente pode falar da importunação sexual, a gente fala também do assédio, ele acontece quando alguém é hierarquicamente superior ao outro. Nós ouvimos o advogado de Jair Tércio. Ele afirma que, por ser uma pessoa solteira, um homem solteiro, que teve alguns relacionamentos amorosos, mas que em nenhum momento houve qualquer tipo de violência, seja psicológica ou física. Né? Então essas 14 mulheres estariam mentindo? Não, eu não estou dizendo que elas estão mentindo. O que eu estou dizendo é que ele afirma que destes relacionamentos foram feitos de forma consensual. Num boletim de ocorrência registrado em Salvador, consta que a voz do homem neste telefonema é de Jair Tércio. A outra voz é de uma menor de idade. Você tirou a menor de idade, né? Não tirei. Não tirei. Comigo não é relacional, filha. Comigo foi carinho, foi amor. A menor diz que a mãe vai levá-la ao ginecologista. Você não vai, né? Esqueça isso, minha filha, pelo amor de Deus, viu? Ele nega qualquer tipo de envolvimento em relação a menores ou estupro de vulnerável. A grande loja maçônica da Bahia disse em nota que suspendeu os direitos maçônicos de Jair Tércio. A maçonaria não tem responsabilidade nenhuma com relação aos atos dessa pessoa. São vítimas mulheres, muitas meninas, e o que mais chama a atenção é que esses abusos ocorrem por um longo período. O líder espiritual abusivo pode ser identificado por alguns sinais. Primeiro, ele convence a pessoa de que ela é especial. Depois, ele convida essa pessoa a entrar num grupo onde a regra é o silêncio. O falso guru procura, então, afastar a vítima da família e dos amigos. Exige obediência sem questionamentos e ameaça com supostos poderes espirituais quem tenta escapar do seu domínio. Você começa a se sentir excessivamente culpado, constrangido moralmente. Você começa a perceber que a liderança começa a exigir coisas que você se sente mal, você fica na dúvida, você já começa a se afastar das pessoas que você conhecia antes. Elas começam a ser vistas como pessoas ruins e você é visto como uma pessoa especial. E isso é difícil, porque como você se sente uma pessoa especial, você quer ser mais e mais e mais especial. Como? Cedendo mais e mais aos apelos dessas lideranças. A armadilha é o sentimento de culpa. Ele sempre dizia que as mulheres estavam no mundo porque nas vidas passadas a gente fez com ele e estavam sendo punidas por nascerem mulheres. Essa adolescente de 16 anos passou a infância seguindo as regras de Jair Tércio. Eu pensava que por eu não querer fazer aquelas coisas, por eu não querer seguir aquelas regras, eu era suja e eu era errada. Isso complica a minha vida de formas absurdas. Eu sempre tenho um complexo de culpa por causa disso. Foi por todas elas que a Tatiana jogou luz nessa história. As pessoas têm muito medo por conta de todo esse terrorismo psicológico. As pessoas acham que mesmo com o sigilo da justiça, que a espiritualidade vai contar a ele quem foi que denunciou. Que isso não existe. Ele quer que a gente tenha esse medo porque é o silêncio que protege. Apontando a câmera do seu celular para o código aqui no canto da tela, você ouve o nosso podcast. Os convidados da semana são a repórter Renata Capucci, a produtora Mônica Marques e o editor Renato Nogueira Neto. Eles falaram sobre as denúncias de assédio que a gente mostrou aí na reportagem e também explicaram como o líder espiritual usava o poder e a influência que tinha sobre as vítimas.